Uma crítica comum dos fãs de quadrinhos ao MCU é sobre o uso do Ultron. Um dos maiores vilões dos Vingadores com potencial para uma saga própria foi criado, derrotado e esquecido em um só filme. Ele apareceu em esse e retornará em uma série do Visão. Mas algo que eu achei que seria muito legal é dar uma olhada em uma versão alternativa da primeira saga do MCU, uma que ao invés de levar ao Thanos como o grande vilão, leva ao Ultron. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever para mais conteúdos como este e para me ajudar a chegar a 100 mil inscritos. Está bem perto. E vamos começar. Ultron substituindo Thanos vai afetar a saga de algumas maneiras importantes que se espalham por tudo. Para começar, Ultron é uma ameaça baseada na Terra. O que isso significa é que, ao contrário da Saga do Infinito, essa versão do MCU não vai explorar muito o lado cósmico da Marvel. Isso vai ser algo que a segunda saga vai focar. Além disso, Ultron vai ser mais fiel aos quadrinhos em sua origem, não sendo criado por Tony e Bruce, mas sim por Hank Pym, um personagem que, junto com Janet Van Dyne, será o principal Homem-Formiga e Vespa desse universo. Vão surgir desde o início em papéis maiores, mais jovens e como fundadores dos Vingadores como nos quadrinhos. Essas mudanças, porém, não afetarão o início do universo. Em 2008, Homem de Ferro e o Incrível Hulk foram lançados, ambos idênticos aos filmes do mundo real. Onde as coisas começam a mudar é no ano seguinte, 2009, com o lançamento de um filme adicional. Estou adicionando a saga, então serão 24 Homem-Formiga 6 anos antes para viabilizar uma trilogia do personagem. Não é só um lançamento antecipado, será totalmente diferente. No filme, o brilhante cientista Hank Pym é contratado pela SHIELD e se dedica ao trabalho após perder a esposa Maria. No caminho, conhecendo seu parceiro de laboratório Darren Cross, Hank finalmente descobre uma partícula subatômica revolucionária que ele chama de partícula Pym, que permite a ele alterar o próprio tamanho e o de outros objetos. Vernon Van Dyne, colega de Hank, apresenta sua filha a ele. Janet, uma estilista sociável e extrovertida, mesmo sendo oposta a Hank, se apaixona por ele, e ele por ela. Janet vira a musa, inspiração e bússola moral de Hank. Ela propõe e projeta um dispositivo para se comunicar com as formigas. O visual do traje, o nome Homem-Formiga e incentiva Hank a virar super-herói. Darren Cross insiste em vender os trajes para governos mundiais interessados na tecnologia do Homem de Ferro. Hank recusa, temendo que esse poder caia em mãos erradas. Darren rouba o traje original para produzi-lo em massa. Hank cria um novo traje com capacete que permite controlar as formigas. Enquanto isso, Hank e Janet se aproximam e iniciam um romance. Darren aprende a controlar o traje, então ocorre a luta final, Homem-Formiga contra o Formiga Negra. Darren morre, o traje do Formiga Negra é destruído e a partícula Pym não se torna pública. Na cena pós-créditos, após pedido de Janet, Hank faz um traje para ela. Homem de Ferro 2, lançado em 2010, é quase igual ao original, só mudando algumas referências ao Homem-Formiga e sem a Viúva Negra. O papel dela no filme pode ser substituído por Barbara Morse, que mais tarde será a super-heroína Arpia no universo cinematográfico. Esse papel seria reduzido, o que é bom, pois Homem de Ferro 2 já tinha muitos acontecimentos. 2011 marca o lançamento de Thor e Capitão América, o primeiro Vingador, sendo ambos apenas diferentes e sem conexões com o lado cósmico do MCU. Gavião Arqueiro foi retirado de Thor e trocado por um agente aleatório da SHIELD. Agora, a mitologia asgardiana será mais focada em magia. Asgard não é só um planeta alienígena, mas junto dos outros reinos são dimensões de bolso no universo Marvel, conectadas por Id, Brasil. Os Asgardianos não são extraterrestres, eles são extradimensionais. Sobre o Capitão América, a única diferença é que o Tesseract será apenas chamado de Cubo Cósmico, sem ser revelado como Joia do Espaço. Embora talvez no futuro isso possa ser alterado para ser a Joia do Espaço, mas isso teria que acontecer na próxima saga. Finalmente, para a fase 1, temos 2012 e os Vingadores. Com o Homem-Formiga presente desde o início, os Vingadores adaptam o quadrinho original e incluem seu primeiro recruta, Capitão América. As características que estabeleci para Hank e Janet são importantes de mencionar porque mostram a diferença clara entre Hank Pym e os outros gênios dos Vingadores, dos quais há mais dois. Hank é reservado e introvertido, bem diferente de Tony Stark, que é extrovertido e criativo. Mas ele difere do Bruce Banner, pois não é tão atormentado, especialmente por causa da Janet. Falo isso por ser a versão dos Vingadores dos quadrinhos. Simplesmente há gênios demais e precisaria haver diferenças significativas entre eles. Então, a Janet simplesmente adiciona um nível muito necessário de personalidade, criatividade, entusiasmo e até fofura. Nessa versão do filme, o Loki não está nem um pouco envolvido com o Thanos. Após cair da ponte do arco-íris em Thor, Loki foi parar em um reino desconhecido habitado por Trolls de pedra.
Loki dominou o reino facilmente com o artefato misterioso deles. Talvez na próxima saga seja recontado como a Joia da Mente criando o cetro de controle mental. Então, reunindo magia negra suficiente para se transportar para a Terra, com o plano de criar um dispositivo que cria um portal para o reino abaixo para transportar. Seu exército de trolls de pedra inclui leviatãs, criaturas enormes que eles montam em seu mundo. Assim, as coisas ocorrem de forma parecida com o mundo real. No filme dos Vingadores, Loki invade a Terra e a SHIELD reúne alguns dos maiores heróis da Terra. Thor se junta exatamente da mesma forma que antes e os Vingadores se reúnem. Viúva Negra, Gavião Arqueiro e Arpia têm participações especiais e os agentes da SHIELD devem ganhar mais destaque futuramente. A cena pós-créditos não mostra Thanos, mas revela Hank Pym trabalhando em algo reconhecível para fãs de quadrinhos. A fase 2 inicia igual ao MCU original, com Homem de Ferro 3 e Thor, um mundo sombrio sem diferenças em relação a eles. Exceto pela inclusão da IMA em Homem de Ferro 3, que seria substituída por outra coisa. Não importa o que seria, a IMA surge mais tarde na saga, então não pode aparecer agora. 2014 inicia com Homem-Formiga e a Vespa, situado entre os dois filmes do Homem-Formiga. Hank Pym fundou a Pym Technologies para avançar a tecnologia sem depender das partículas Pym. Ainda assim, ele continuou desenvolvendo essas partículas. E o traje do Homem-Formiga, tornando possível para ele crescer, não apenas encolher. No começo ele consegue crescer só um pouco, mas depois consegue ficar muito maior. No final, o filme abordará não só Hank e Janet, mas também Scott Lang e Eric Jostin, criminosos que invadem a Pym Tech e roubam o traje do Homem-Formiga em que Hank trabalhava. Eric pega o traje para si e passa a cometer assaltos maiores. O traje roubado foi modificado por Hank para crescer, habilidade que Eric começa a usar. Porém, o processo não era perfeito, já que Eric seguia crescendo. As partículas Pym instáveis o infectam, fazendo-o perder a sanidade enquanto ganha a habilidade de crescer sem o traje, que abandona. Ele parte, deixando para Scott encontrar depois. Tudo isso aconteceu ao longo do filme, enquanto Scott Lang começa a se sentir cada vez mais culpado pelo que desencadeou no mundo. Durante esse período, Hank e Janet viveram uma comédia romântica, enquanto Hank planejava pedi-la em casamento e desenvolvia as partículas Pym de aumento. Ele chama isso de Projeto Ultron, tudo está atrasado. Quando ele descobre que o traje do Homem-Formiga foi roubado e ouve falar dos assaltos que estão acontecendo na cidade, Hank usa um traje mais antigo e sai com Janet para tentar parar Eric, mas Eric consegue escapar. Eric perde o controle diante de Scott, que busca Hank para ajudar e integrar o time do Homem-Formiga, unindo as histórias. Scott retorna. O traje revela a Hank seus arrependimentos, o desejo de ajudar a filha e a culpa pelos eventos na cidade. Hank deixa Scott usar seu antigo traje do Homem-Formiga para ajudar. Janet o treina enquanto Hank resolve problemas e redesenha o traje roubado. Depois vão atrás de Eric, agora gigante e se chamando Atlas. A luta final ocorre, mas Atlas é forte demais para a equipe do Homem-Formiga. Só é vencido quando Hank cresce ao mesmo tamanho e o nocauteia, algo que ele hesitava em fazer. Devido às partículas Pym instáveis, Hank crescer tanto o expõe a um nível perigoso dessas partículas, afetando permanentemente sua personalidade. A cena pós-créditos mostra isso. Só então ele coloca suas ondas cerebrais no Ultron, então são as ondas cerebrais permanentemente afetadas de Hank Pym que se tornam a base do Ultron daqui pra frente. Hank é o gigante, Scott Lang é o Homem-Formiga, Capitão América, o Soldado Invernal será igual ao original, só que parece um pouco maior. Além da Viúva Negra, outros agentes super-heróis da SHIELD, como Gavião Arqueiro e Mockingbird, também aparecem, sendo esta a real introdução dos dois primeiros. Agora, os três já podem ser considerados Vingadores, seguindo para 2015, substituindo Ultron como vilão do segundo filme dos Vingadores, teremos Barão Zemo e sua equipe, os Mestres do Mal, em um filme chamado Vingadores Sob Cerco. Após se firmarem como os heróis mais poderosos da Terra e ampliarem suas fileiras, os Vingadores encaram um novo desafio. Helmut Zemo, que perdeu a família na invasão de Nova York durante as férias, passou 3 anos planejando vingança contra os Vingadores. Para isso, ele recruta ou manipula alguns vilões e antigos inimigos dos Vingadores para fazerem o que ele deseja, formando uma equipe com a intenção de matá-los. Nathan Garrett, o Cavaleiro Negro, é um dos Mestres do Mal. Ele treinou seu sobrinho Dane Whitman para ser seu sucessor. Danny se volta contra ele, toma a lâmina de ébano e se une aos Vingadores. O espadachim também entra, sendo o antigo mestre do Gavião Arqueiro. Ele se volta contra os Mestres do Mal e se junta aos Vingadores. Esta versão do Gavião Arqueiro não tem família, mas tem um flerte com a Arpia. Entre os Mestres do Mal, Graviton é a maior ameaça, pois seu poder e controle da gravidade dominam totalmente os Vingadores.
Hank é obrigado a liberar seu robô Ultron, mudando o rumo da batalha contra os Mestres do Mal. Mas talvez o Ultron tenha ido um pouco longe demais, e ele mata todos eles, cada membro dos Mestres do Mal, o que pode ter um impacto ainda maior nesta versão do universo Marvel. Especificamente neste filme, onde 2 membros dos Mestres do Mal já trocaram de lado para os Vingadores e se tornaram bons, todos os outros membros nunca realmente tiveram sua chance. Ou pelo menos esse será um pouco do foco, mas também talvez para realmente deixar isso claro. Ultron mata 1 ou 2 inocentes antes que Hank consiga desligá-lo e destruí-lo. Ultron fez upload de sua consciência para o protótipo de Hank, preparando seu retorno. Essa matança em massa desencadeará a guerra civil nesta versão da saga. Isso também leva Hank a deixar os Vingadores com Shannon e Scott, enquanto Thor decide agir sozinho. Como na verdadeira era de Ultron, Hulk parte em um Quinjet. A fase 2 termina com uma equipe semelhante aos Guardiões da Galáxia, mas baseada na Terra e ligada a Ultron, assim como os Guardiões eram a Thanos. Essa equipe, chamada Defensores, não seguirá os Defensores dos quadrinhos, mas será inspirada nos Vingadores da Costa Oeste, assim como no MCU. Não queria usar outro título dos Vingadores, precisa parecer uma equipe diferente. O personagem que recebe o foco principal aqui é o Magnum, que estou incluindo principalmente por causa da sua conexão com o Ultron e o Visão, nos quadrinhos. Nathan Fillion vai interpretar o papel, como teria acontecido se James Gunn o escalasse em 2014. A equipe inclui Wanda Maximoff ligada ao Ultron, Visão Mercúrio, que tem relação com Wanda, Visão Rocket Raccoon e um personagem inédito no MCU. Não parece haver planos para apresentá-la. Hydra está inclusa por ser uma importante membro dos Vingadores da Costa Oeste no filme. Simon Williams, famoso ator, interpreta o super-herói fictício Magnum e está gravando uma cena fantasiado. Quando é sequestrado por Wanda e Pietra Maximoff para a Contra-Terra, dimensão criada pelo Auto-Evolucionário, eles já tinham poderes devido a experimentos feitos por ele, sendo especiais nesse aspecto. Foram os únicos experimentos bem-sucedidos dele sem envolver animais. Quando o MCU incluir mutantes, podem explicar que a mutação deles é a causa disso, ou que é devido a Wanda ser a feiticeira escarlate predestinada. O Auto-Evolucionário sequestra Simon por causa de suas habilidades iônicas interessantes e subjacentes, que são despertadas depois que ele submete Simon a experimentos rigorosos. Usando essas habilidades, Simon, agora capaz de se transformar em energia iônica, consegue escapar durante o processo, ajudando outros experimentos a fugirem também, incluindo Greer Nelson, sequestrada aleatoriamente pelo Auto-Evolucionário anos atrás. Combinada com um tigre, virou Tigra, e Rocket, guaxinim sequestrado filhote da Terra, foi cruelmente experimentado e virou super gênio. Pode parecer estranho o Rocket não ser um Guardião da Galáxia, mas nessa época da Marvel, fazia só alguns anos que ele havia se tornado um membro importante do grupo. Os filmes consolidaram isso, então acho que pode funcionar. Simon, Tigra e Rocket fogem da Contra-Terra e retornam à Terra, mas Wanda e Pietro os seguem. Wanda e Pietro perseguem eles, mas depois se unem ao grupo. O Auto-Evolucionário descobre e invade Los Angeles com um exército de homens-animais para resgatar todos. Os 5 heróis se unem, derrotam a maioria dos homens-animais, os enviam de volta à Contra-Terra e matam o Auto-Evolucionário. Alguns dos homens-animais, no entanto, permanecem na Terra, incluindo Cosmo e Howard. O Pato, assim como no MCU, Howard está apenas por aqui desta vez, não está no espaço, ele está na Terra. Cosmo, porém, agora se une aos Defensores. As histórias de fundo de Simon, Wanda e Pietro antes do Auto-Evolucionário serão todas exploradas em continuações, no entanto, ainda não vamos chegar em Wanda e Pietro. Isso seria no volume 3, que poderia ser um possível vídeo hipotético futuro. A fase 3 começa da mesma forma que a fase 3 real, com Capitão América. Guerra Civil, mas vai ser um pouco diferente. Personagens do Homem-Formiga terão aventura própria em breve, sem Wanda, Visão e o Gigante. É uma versão mais pé no chão da Guerra Civil. Com o Rei Capitão, com a Arpia e o Cavaleiro Negro, não Wanda e Homem-Formiga, e o time Homem de Ferro com o Espadachim no lugar do Visão. Com Zemo já utilizado e agora morto, este filme será diferente em outros aspectos. A criação do Ultron e seus assassinatos, seguidos por um evento no início do filme. Os Vingadores causam destruição, levando o governo a criar o Ato de Registro de Super-Humanos, dividindo-os entre o time do Capitão, contra, e o do Homem de Ferro, a favor. Os Vingadores também são manipulados por Ossos Cruzados, que quer vingança contra o Capitão América, passando por situações semelhantes às causadas por Zemo na Guerra Civil. Diferente do filme original, a Viúva Negra não muda de lado. Não haverá troca de lados neste filme, exceto pelo próprio T'Challa, que apenas se retira do conflito. Ele estava lá só para matar o Bucky, já os Homens-Formiga viviam uma aventura própria em Gigante e a Vespa, Quantumania. Neste filme, Hank descobre que Ultron ainda existe.
Ultron transfere sua consciência para um protótipo, cria um novo corpo e usa a Pym-Tech para entrar no reino quântico onde planeja morar, levando Janet com ele porque as ondas cerebrais de Hank Pym fazem com que ele sinta amor por ela. Hank e Scott formam uma dupla policial e seguem Ultron até o reino quântico, mas chegam semanas após ele, tempo suficiente para Ultron dominar a cidade de Axis. Nesse período, ele criou o robô Jocasta com as ondas cerebrais de Janet, Van Dyne, Hank e Scott. Janet e os 3 heróis então se unem para iniciar uma revolta contra Ultron. No fim, parece que eles conseguem, mas Ultron revela que sempre quis escapar do reino quântico com Jocasta, usando um dispositivo que desativa os trajes de Hank, Janet e Scott, deixando-os presos. 2017 começa com Homem-Aranha, de volta ao lar, igual ao filme original, exceto por uma diferença: os Chitauri não existem neste mundo. Foram trocados por Trolls de pedra, que não serviriam de base para a tecnologia do Abutre. Assim, Adrian ficou responsável por limpar a tecnologia Stark. Após os eventos de Homem de Ferro 3, quando Tony destruiu todas as armaduras, Adrian juntou o que pôde para criar o traje do Abutre, além de várias armas que ele poderia vender. Isso aconteceu na Flórida, onde ele morava na época. Depois, ele se mudou para Nova York. Todo o resto permanece igual. Thor. Ragnarok seria quase igual, com poucas diferenças. Nada disso ocorre no espaço. Asgard e Sakaar são dimensões de bolso, tornando impossível chegar à Terra apenas por viagens espaciais. Thor também não buscou as joias do infinito. Ele tem passado seu tempo como um agente solo na Terra, ainda namorando Jane, que aparece aqui e simplesmente sentiu um pouco de saudade de casa. O filme termina com os guardiões restantes passando por um segredo escondido por Frost em uma nave espacial que os leva até a lua da Terra. Ao se aproximarem da Terra, são interceptados por drones Ultron que pedem que deixem os defensores. O volume 2 destaca as origens do Homem-Maravilha. O pai dele, Sanford Williams, era um cientista de uma organização maligna chamada AIM. Sanford era mau. Ele mesmo fez experimentos em seus 2 filhos, Simon e Eric, quando eles eram crianças. Simon não apresentou poderes, foi liberado e colocado em um lar adotivo, mas a AIM ainda o vigiava. Eric Williams, que ganha alguns poderes vagos de projeção e manipulação de energia. Basicamente, ele é capaz de drenar a energia de alguém, efetivamente drenando a força vital dessa pessoa. Depois ele se torna o Ceifador. Os defensores vão ao buraco do coelho da origem do Homem-Maravilha e enfrentam a AIM e o Ceifador, alguém chamado Homem-Máquina, e o líder deles, MODOK. O Homem-Máquina é um androide criado por MODOK. Ele depois se volta contra a AIM, assume o nome Aaron Stack e entra para os defensores. Após um grande sacrifício de Cosmo, eles desmantelam a AIM, matam o Ceifador e mandam o MODOK para a balsa. No caminho, Wanda e Simon se apaixonam, iniciando o romance entre Wanda e Visão. Se você sabe, sabe. Se não, vamos chegar lá. 2018 é quando as coisas ficam malucas, mas ainda não. Eles começam exatamente como no MCU real, com Pantera Negra, que será totalmente idêntico ao filme original, com a única adição de eles mencionarem, em uma cena incrível, que uma grande quantidade de Vibranium foi roubada de Wakanda. Pelo que parece ser um exército de robôs substituindo os Vingadores, Guerra Infinita será Vingadores, Era de Ultron. Nos 2 anos desde sua fuga do Reino Quântico, Ultron criou um exército de robôs e teve a ideia de criar sua arma suprema, o Visão. Nesse período, Ultron roubou grandes quantidades de Vibranium de Wakanda, atraindo a atenção do Pantera Negra, que junto com ex-Vingadores em Wakanda, parte atrás de Ultron. Revela-se que Gavião Arqueiro e Mockingbird não foram a Wakanda. E em vez disso, um pouco depois dos eventos de Os Defensores Volume 2, se mudaram para Los Angeles e se juntaram aos Defensores. Ultron, rejeitando influências alienígenas, formou um exército de drones para afastar invasores. Com esses invasores em particular, os Asgardianos, eles se mostram poderosos demais, então o próprio Ultron aparece e destrói a nave deles. Todos morrem na explosão, são mortos no vácuo do espaço, ou um personagem, o Hulk, é lançado para a órbita da Terra. Ou pelo menos ele é o único que sobrevive à aterrissagem. Em algum lugar, Hulk e Bruce se comunicam para guiar o Hulk até os Vingadores em seus momentos finais. Heimdall envia Thor para Nidavellir, que nesta versão é uma terra de fantasia. Thor percorre a Terra para buscar Eitri e pedir uma arma poderosa capaz de dizimar exércitos. Rompe Tormentas retorna ao Reino Quântico. Hank conserta os trajes de Janet e Scott e faz um novo para si, o Jaqueta Amarela, que reúne as habilidades dos outros, crescer e encolher. Ele dispara rajadas e voa como as vespas. Ele aumenta o tamanho dos 3 no mundo real, chegando 2 anos após Ultron, embora tenham partido só semanas depois. Eles procuram os Vingadores para pedir ajuda. Enquanto isso, Ultron ataca e domina todos os defensores. Ele fere Wanda e sequestra tanto o Magnum quanto o Homem-Máquina. Todos os outros permanecem ilesos. Gavião Arqueiro e Arpia sugerem buscar ajuda dos Vingadores e os Homens-Formiga contam tudo a eles.
Eles tentam rastrear Ultron, enquanto defensores e ex-vingadores aparecem deixando diferenças de lado. Eles usam um estilhaço na Wanda ferida para triangular a localização antes de partir. Hulk chega e se junta ao grupo, contando sobre o Thor em Sokovia. Ultron reveste o Homem-Máquina com Vibranium e elimina sua consciência. Em seguida, o time do Capitão o ataca, mas enfrenta o exército do Ultron e Jocasta. Ultron utiliza um dispositivo para fundir a energia iônica e ondas cerebrais do Magnum em sua nova criação, deixando o corpo original como uma casca vazia. Magnum está morto. O Visão desperta bem a tempo dos outros heróis chegarem. Visão, Ultron e Jocasta enfrentam os Vingadores sozinhos, enquanto o exército de Ultron constrói outro dispositivo, o da verdadeira Era de Ultron, com o objetivo de levantar Sokovia e depois derrubá-la. Janet alcança Jocasta, mas as ondas cerebrais dela já a fizeram mudar de lado. Infelizmente, é tarde demais. Os Vingadores estão simplesmente em desvantagem quando o dispositivo do Ultron começa a levantar a cidade em que eles estão, Sokovia, para o ar. É nesse momento que Thor finalmente pega o Rompe-Tormentas e usa o Bifrost para entrar na batalha. Thor muda o rumo da batalha contra o exército de Ultron ao destruir o corpo principal de Ultron. Porém, Ultron transfere sua consciência para o corpo do Visão, como já planejava. Os Vingadores fazem tudo ao seu alcance para impedir que a cidade caia de volta à Terra, mas eles falham. Ultron quase destrói a Terra com um meteoro, eliminando todos os humanos exceto os que estão longe ou são poderosos para sobreviver. Como o Hulk tinha tecnologia para se salvar, ou alguns foram transportados pelo Bifrost por Thor para outra dimensão no último segundo antes de serem trazidos de volta. Antes que Ultron derrote os Vingadores, portais os transportam para outro local. E nas cenas pós-créditos mostra Nick Fury chamando a Capitã Marvel bem antes de Sokovia cair na Terra e matá-lo, assim como Maria Hill. 2018 chega ao fim com Doutor Estranho, um olhar sobre o lado místico do universo Marvel em um filme que se passa simultaneamente ao restante da saga. Até esse ponto, sua origem começa em 2008. Ele treinou como feiticeiro por 3 anos, ajudou a impedir secretamente a invasão de Lodge em 2012, e pensou em se juntar ao time do Capitão na Guerra Civil, mas optou por focar em questões místicas. E derrota Dormammu em 2018 usando apenas o Olho de Agamotto, que não contém a Joia do Tempo, mas sim uma relíquia com poderes místicos distintos do controle temporal. Em vez de colocar Dormammu em um loop temporal, ele só faz Dormammu ver todos os possíveis desfechos do encontro, o que na prática é igual. Em uma cena pós-créditos, Doutor Estranho e Wong voltam de uma batalha em outra dimensão e veem a Terra destruída. Eles logo acham os Vingadores e os salvam do Ultron. Se tivessem voltado alguns minutos antes, provavelmente teriam morrido. E enfim, 2019. O último ano da saga inicia com Capitã Marvel, que introduz suavemente o lado espacial e cósmico do universo Marvel. Isso faz sentido, pois após Guardiões da Galáxia, a Capitã Marvel parecia bem mais tranquila. Desta vez, serve bem como início para revelar o lado cósmico desse mundo. Todo o resto, no entanto, será igual e, claro, Vingadores. Ultimato, que manterá seu nome e muitos elementos da história, mas é claro, haverá grandes diferenças nesse filme. Capitã Marvel chega tarde à Terra. Ultron eliminou quase todos e assumiu o controle. Carol é atacada pelo Visão, que se mostra seu igual. Carol é salva pelo Doutor Estranho, que a leva por um portal e revela ter reunido todos os heróis restantes em Camartage, escondido do Ultron. Infelizmente, só restaram Estranho e Wong como feiticeiros, usando Camartage como base. Os Vingadores reunidos e prontos planejam destruir o Ultron. Hank Pym e Tony Stark criam juntos um vírus para enfraquecer Ultron. Eles o atacam e, apesar da dificuldade, conseguem derrotá-lo. O vírus derruba todos os drones do Ultron, até Visão. Com o Ultron derrotado, os Vingadores herdam uma Terra quase destruída. Um ano depois, os Vingadores lideraram uma iniciativa global para localizar sobreviventes e realocá-los em uma nova cidade. Pepper Potts sobreviveu porque Tony programou uma armadura para salvá-la em emergências. Eles se casaram e têm uma filha chamada Morgan. Capitã Marvel voltou para a Terra, pois nenhum planeta precisa tanto dela. Thor virou um bêbado gordo. Há 3 meses, Hank Pym tornou-se recluso, dedicado ao trabalho para desfazer o que fez. Hank ficou conhecido entre os sobreviventes como o responsável pela destruição da Terra, agravando o fato de não ajudar na reconstrução. Nesse período, Hank e Janet também se separaram. Finalmente, Hank sai do seu isolamento com uma revelação. O tempo funciona de forma diferente no reino quântico e ele encontrou uma maneira de manipulá-lo de tal forma que permite que eles acessem o passado. Eles só conseguem isso combinando alguns poderes dos Vingadores. Hank criou um projeto que Homem de Ferro e Rocket construíram e a Capitã Marvel precisa alimentá-lo continuamente. Eles precisam que os místicos mantenham um rastro mágico em quem volta no tempo, permitindo o retorno.
E com o plano de que, assim que eles retornarem, a magia fará com que as memórias deles e as memórias da linha do tempo escrita se fundam. Esta versão de viagem no tempo será diferente da versão de viagem no tempo do final original. Ela não criará linhas do tempo alternativas, ela realmente reescreverá a história. Isso significa que, daqui pra frente, Capitã Marvel, Doutor Estranho e Wong serão efetivamente reiniciados para suas versões de antes do final original, mas todos os outros que sobreviverem vão se lembrar desses eventos neste mundo. Os Vingadores viajaram ao passado para mudar o futuro, seguindo seu entendimento sobre viagem no tempo, e precisavam preservar a integridade da linha temporal. A primeira ideia é simplesmente voltar aos eventos de Era de Ultron e se juntar à luta para derrotá-lo ali mesmo, mas eles concordam que as consequências imprevistas disso na linha do tempo não valem a pena. No final, eles elaboram um plano para fazer influências mais sutis na linha do tempo. Isso faria com que os Vingadores derrotassem Ultron durante os eventos de Era de Ultron nessa nova linha do tempo, e assim eles se dividem em equipes. Capitão América, a Vespa e Jaqueta Amarela voltam para o momento em que Hank criou Ultron. Janet distrai o Hank do passado, enquanto o Capitão ajuda o Hank do presente a entrar onde Ultron estava guardado. Para carregar o vírus antes que ambos retornem ao presente, Rocket e Homem de Ferro chegam pouco antes dos Defensores. Volume 2 reforça o Homem-Máquina com programação para repelir o Ultron ao ser transformado em Visão. Viúva Negra e Máquina de Combate retornam a pouco antes da Era de Ultron, para roubar o pager de Nick Fury e chamar a Capitã Marvel um pouco mais cedo. Finalmente, Thor, Hulk, Tigresa e Jocasta voltam para antes dos eventos de Thor, Ragnarok e do final de Doutor Estranho, ou melhor, a cena pós-créditos, para eliminar a criatura que Estranho enfrentava em Era de Ultron, permitindo que ele e Wong se juntem à luta contra Ultron. Eles deixam uma carta mágica do Estranho do futuro sobre o Ultron. Esse Estranho do passado terá só um dia antes do ataque do Ultron. No passado, Thor pega o Mjolnir antes de ser destruído, fazendo-o perdê-lo ao mesmo tempo. Achando que Hela fez o martelo sumir, isso a confunde, mas ela não comenta e nada muda, exceto que o Thor do futuro recupera o Mjolnir. No passado, a interface da Jocasta se conecta com sua versão daquela época. Todos retornam ao presente, mas Jocasta segue prisioneira do Ultron. Ultron usa a Jocasta para aprender sobre viagem no tempo e sobre o plano dos Vingadores. Todos retornam, exceto a Jocasta, e encontram um mundo completamente intacto. No entanto, algo está errado. À medida que os heróis recuperam suas memórias da versão deste último ano, eles não têm nenhuma lembrança do Ultron. Acontece que o Ultron descobriu o plano dos Vingadores e levou um ano inteiro para se livrar do vírus e criar um novo corpo para uma nova visão, em vez de usar o Homem-Máquina. Os Vingadores apenas atrasaram os acontecimentos sem impedi-los. Pouco antes de voltarem, Ultron retomou o plano, capturou Magnum, fundiu sua essência ao novo Visão e o matou do mesmo jeito, além de atacar a sede dos Vingadores. Exatamente como o Thanos fez no verdadeiro Ultimato, e as coisas acontecem de forma muito parecida, incluindo o Capitão. Usando o Mjolnir, enquanto isso, Visão lidera o exército de Ultron na construção do dispositivo para levantar e derrubar Sokovia. Ultron se orgulha de que vai vencer de novo, e nem mudar a linha do tempo o impede, mas Hank Pym surge e diz que já esperava por isso. Ele deixou o Ultron se conectar a Jocasta e instalou nela um dispositivo para que, conectando-se ao Visão, libertasse este do controle do Ultron. Apesar de um pouco mais difícil que o esperado, o processo a destrói. É só agora que o super-herói e Vingador Visão finalmente estreia, e ele estreia com uma nova personalidade. Ele destrói a máquina secoviana, mas depois entra em um portal do Doutor Estranho. Hank revelou seu plano ao Doutor Estranho original na linha do tempo original. A carta só chegou agora ao Estranho, dando-lhe um novo rumo. Ultron convoca seu exército e portais se abrem, trazendo heróis de toda a saga. Capitão convoca, Mjolnir diz Vingadores, avante, e toda aquela guerra começa eventualmente para derrotar Ultron em um grande momento de redenção. Homem de Ferro distrai Ultron para que Gavião Arqueiro atire Hank em sua circuitaria. Ele encolhe Ultron por dentro, mas isso também esmaga Hank. Os sistemas de Ultron ejetam Hank, porém já é tarde demais. Ultron está perto o suficiente de ser destruído fisicamente que agora ele não tem defesa contra a Visão, que destrói completamente qualquer vestígio da IA, deixando todos os outros robôs Ultron sem um guia. Todos eles se desligam. Hank morre nos braços de Janet, que revela estar grávida de 3 meses. Capitão América retorna aos anos 40 e passa o manto para Sam. Tony se aposenta completamente para ser um bom pai para sua filha, e Janet também se aposenta para criar seu próprio futuro filho. Os Defensores lamentam a perda do líder, mas contam com sua possível reencarnação, o Visão, que logo se conecta com Wanda. Thor se estabelece na Terra em Nova Asgard como seu legítimo rei e líder.
Após o Ultimato, este universo difere muito do MCU principal. Tony, Visão, Viúva Negra, Mercúrio e vários Asgardianos ainda vivem, embora alguns aposentados. O mundo nunca enfrentou algo como o estalo, mas há um ano perdido em que não sabemos exatamente o que aconteceu, e muita coisa pode acontecer em um desses mundos em um ano. Visão e Wanda ainda não interagiram muito, mas vão começar a fazer isso bastante daqui pra frente, e ainda há muito a ser abordado. Neste mundo, mal arranhamos a superfície do lado cósmico da Marvel, e finalmente Homem-Aranha. Longe de casa, Tony está vivo, então não há momentos de luto nesse sentido, nem referências ao estalo. Como isso nunca ocorreu, o restante seria igual, com momentos emocionais trocados e Peter admitindo o impacto da morte do tio Ben. Edith poderia ter outro nome, e ser algo que Tony fez pra ele depois do Ultimato, como uma forma de permitir que ele se aposente sem sentir que o mundo ainda precisa dele, confiando ao Peter exatamente esse propósito. Os eventos deste filme, no entanto, poderiam certamente ser referenciados mais tarde como um possível motivo para o Tony sair da aposentadoria, mas isso obviamente teria que acontecer bem mais adiante naquele ano que está faltando. Não sabemos o que aconteceu com o Homem-Aranha, mas podemos dizer que ele enfrentou vários vilões icônicos já mostrados em filmes passados, mas que não apareceriam mais. O que poderia motivar um sexteto sinistro em um terceiro filme? Que não vai explorar o multiverso desta vez, porque essa próxima saga não será uma saga do multiverso, será a Saga do Infinito, e é basicamente isso, uma versão da Saga do Infinito focando no Ultron, nos dando algo mais fiel aos quadrinhos, mais baseado nas 3 primeiras décadas dos Vingadores. Mais centrada na Terra e com muito espaço para crescer. Como falei, mal arranhamos a superfície desse universo.